Bom, pessoal, vamos lá. Iniciando o segundo bloco, eu chamo novamente aqui Daniel Arbix, que vai falar sobre Privacy by Design, como a Lei Geral de Proteção de Dados vai mudar a forma da sua empresa inovar. Obrigado, Henry. Bom, boa tarde de novo a todos. Eu vou... Matsuda ligou aqui, né? Deixa eu ver. Legal. Gente, eu vou falar de uma perspectiva que, no fundo, ela é muito positiva, embora tenha um aspecto negativo do Google ser um alvo primário de reguladores de privacidade do mundo todo, mas tem todo o histórico, aprendizado e um pouco do histórico também de desenvolvimento tecnológico da empresa que ajudou ela a se posicionar como ela trabalha hoje e lida hoje com privacidade, com proteção de dados pessoais de uma maneira que a empresa entende que funciona bem e tenta, inclusive, a gente faz pouco tempo comunicou a alguns reguladores sobre qual é uma moldura de regulação que a empresa considera adequada e salutar para o mercado. Então, ao tentar traduzir esses aprendizados, eu vou falar, como os meninos anunciaram, né, de Privacy by Design, esse termo aqui americanizado. Vou sintetizar agora, mas vou tentar dar mais concretude para ele ao longo da apresentação. Mas a ideia central aqui é justamente responder o anseio com o qual o Rafael abriu esse evento de hoje, que é um problema para as pessoas, para os titulares de dados pessoais, não saberem como os dados deles são tratados, como que a coleta, o processamento e o descarte dos dados, para que eles são usados, por que eles são coletados. E é justamente para que as pessoas saibam o que está acontecendo e para que as empresas tenham decisões claras, conscientes, registradas e publicamente disponíveis, inclusive para auditoria, para escrutínio regulatório, que é fundamental se pensar em Privacy by Design. Quando eu chegar lá, eu falo dos pilares de como o Google enxerga isso, e só queria fazer duas ressalvas importantes. Na primeira, que eu não estou trazendo aqui uma receita de bolo, evidentemente não tem como outras empresas que têm práticas diferentes, produtos diferentes, modelos de negócio diferentes, aplicarem tudo o que está aqui, mas eu espero que alguns dos nossos aprendizados, algumas das derrapadas e raladas de joelho no chão sejam úteis como exemplo, como ilustrações de solavancos que vocês talvez não queiram viver nas empresas de vocês ou aprendizados que vocês podem querer implementar semelhantes. Então, acho que um primeiro ponto é que, para quem conhece a empresa, usa os produtos, acho que é um pouco nítido, é que a confiança dos usuários é fundamental e, como corolário direto disso, o respeito à privacidade é um ponto essencial para o Google. A prioridade máxima da empresa para não só atender as leis que estão colocadas hoje, a gente falou mais cedo da Lei Geral de Proteção de Dados europeia e da brasileira, mas também, de novo, voltando aí para 10, 15 anos, 18 anos atrás, para que as pessoas entendam e confiem em que, ao apresentar dados pessoais e imagem, opinião, subir conteúdo, consumir conteúdo disponível nas plataformas do Google, elas vão estar tranquilas na maior parte do tempo, não vão ter medos nem temores de que o tratamento dos dados delas está sendo feito de maneira errada, ou ilícita, ou opaca, ou confusa, é que a empresa dedica muitos recursos, tanto humanos quanto materiais, quanto tecnológicos, para conseguir lidar bem com os dados pessoais. E aí a gente está falando de times de engenharia e interdisciplinares, que tem advogados, tem psicólogos, tem, no caso das notificações de privacidade, revisões que são feitas, inclusive, com escritores e escritoras profissionais, que vão ajudar os advogados, advogadas e pessoas de políticas públicas a fazerem o teste e garantir que quem lê aquilo realmente entende, faz sentido e tem os recursos visuais adequados e vídeos. Se vocês criarem uma conta hoje ou entrarem na página privacy.google.com, vocês têm um pouco uma amostra disso, né, da tentativa da empresa de ser acessível, de falar numa linguagem que seres humanos entendam e não máquinas. A GDPR, que é a lei europeia, o segundo bullet aqui, ela exigiu muito esforço nos últimos 2 anos. Eu falei antes, né, não acho que é um modelo maduro para o Brasil copiar, mas o fato é que a gente copiou o modelo europeu no papel. Vamos ver como vai ser a aplicação. E o que a empresa conseguiu desenvolver para buscar atender a lei europeia, ele foi disseminado para o mundo todo. Então, é uma plataforma única. Alguém até me perguntou isso lá fora, quanto a gente adapta para o Brasil.
Mas, ao ser uma plataforma única, também essas práticas precisam ser globais. Então, a maneira de obter consentimento dos usuários, a forma de você anunciar que tem cookies que vão preservar alguns dados sobre a navegação das pessoas num aplicativo ou num site, isso costuma ser comum. Para que esse esforço de respeito aos dados pessoais ele se difunda na empresa como um todo, tem uma série de iniciativas que são fundamentais e que são constantes, contínuas, e acho que a primeira delas, a mais fundamental, é a educação em privacidade. Tem o primeiro ponto, que é questão de ordem de compliance, é uma coisa que a empresa apresenta para os reguladores todo ano, que é o fato de todos os funcionários e todos os terceirizados da empresa terem um treinamento específico sobre dados pessoais, e as pessoas que lidam com produtos que vão coletar ou determinar como vai ser feito o tratamento de dados pessoais têm um treinamento ainda mais específico, customizado para aquela área, para aquele produto. Então, como vocês podem imaginar, se eu faço uma busca e eu sou um usuário logado, e o Google sabe que sou eu, Daniel Arbix, da minha conta Google, fazendo a busca, e eu pergunto alguma coisa que tem a ver com sintomas de uma situação de saúde qualquer. Isso não só é um dado pessoal, mas é um dado pessoal sensível, segundo essas leis, que pode revelar as minhas condições de saúde ou das minhas filhas, da minha esposa, e tem que ter um tratamento, portanto, adequado. E a empresa tem que saber em que medida a coleta dos dados tem que ser feita e para qual finalidade e comunicar isso adequadamente. Para uma pessoa que é programadora, que está sentada atrás de um monitor, desenhando esse produto, isso também tem que estar claro, assim como para pessoas que vão falar com o regulador no dia a dia, ou com quem vai fazer o design da página e vai levar em consideração no design responsivo, por exemplo, alguma condição pessoal de quem navega. E por isso que esse conhecimento tem que estar espraiado pela organização como um todo, e a maneira como o Google faz isso é com treinamentos, com certificações anuais, e, de novo, específicas para quem desenvolve os produtos. Esse pé de educação ele é complementado por uma cultura da empresa que tem que ser constante, tem que desafiar também quem está dentro do Google a enxergar o mundo lá fora e a ouvir críticas, comentários, sugestões de quem está fora da empresa. E aí, para isso, tem uma série de iniciativas que a gente chama de, põe nesse guarda-chuva de cultura de privacidade e segurança. Ficou cortado aqui, né? Mês de privacidade e segurança anual, com alcance a toda a empresa, são uma série de eventos em que palestrantes externos e pessoas de dentro da empresa dialogam, e, em geral, os temas escolhidos são os mais controversos, são questões sensíveis, são falhas de segurança recentes, nossas ou de terceiros, e tentam passar limpo um pouco qual que é o cenário, qual que é o horizonte dos desafios de privacidade. Esse encontro anual de privacidade ele congrega as pessoas dentro da empresa que estão dedicadas quase o tempo todo, ou a totalidade do seu tempo de trabalho, para questões de dados pessoais, e tem programas específicos, ali também cortou, sobre a lei europeia mais nova, e a gente está criando um agora por conta da lei brasileira para explicar e para que esse conhecimento alcance também quem está na ponta, desenhando, implementando os produtos, o que é especial do Brasil por causa da lei brasileira geral de proteção de dados. Como que esses engenheiros trabalham no dia a dia, né? Não basta eles terem a consciência e terem recebido um treinamento. Tem um processo formal de revisão dos produtos, e aqui é um ponto que a gente já viu e já dialogou muito com outras empresas para implementarem processos semelhantes, em que tem grupos de trabalho que são formados por pessoas daquele produto, daquela área, mas também as pessoas das áreas de negócio que vão, por exemplo, pensar em como ganhar dinheiro, monetizar um determinado produto. Das áreas de parceria, que vão ter que entender com quais agentes do mercado o Google vai se relacionar para que aquele produto funcione. Então, pensem o mapa do Google. A gente quer ter no mapa os polígonos dos lagos do Brasil inteiro. Tem uma parceria com, nesse caso específico, foi o DNPM, por acaso, o Departamento Nacional de Produção Mineral. Mas tem uma série de parcerias que envolvem dados pessoais. Então, uma parceria do Google com o Restaurando, que vai permitir que você agende direto pelo Maps a sua mesa no jantar. Tem um fluxo de dados pessoais aí, e ele tem que ser pensado também da ótica de que os dados vão ser comunicados para um parceiro, vão ser transferidos na linguagem das leis, para terceiros. E aí, como que isso vai ser feito? Como que o usuário vai saber, entender e concordar que aqueles dados podem fluir do Maps para o Restaurando, para o restaurante onde a reserva da pessoa vai estar sendo feita? E os exemplos se complexificam à medida que mais produtos são envolvidos. Então, esses grupos de trabalho são móveis por natureza, são dinâmicos,
e eles acabam sendo formados caso a caso, conforme o produto que está sendo desenvolvido. Além desses grupos de trabalho, tem uma revisão de privacidade da empresa como um todo, antecipando problemas futuros. Tem uma brincadeirinha com o latim, para quem é advogado, né, post-mortem, a gente faz um pre-mortem, que é, vamos entender como que isso aqui vai dar errado. Vamos sentar com as áreas envolvidas e pensar a pior manchete de jornal possível envolvendo esse novo produto, e vamos discutir como a realidade nos conduziu até aquela manchete teratológica, até aquele pesadelo, para os times de relações públicas, para o time que cuida de relações com os reguladores, para o meu time jurídico que vai ver isso desembocar no Ministério Público ou no Poder Judiciário. E aí, dando os passos para trás, a gente tenta evitar que aquele problema surja. E tem, evidentemente, as revisões para post-mortem. Então, o Google errou várias vezes e vai continuar errando, eu falei isso aqui, assim como todas as empresas, em erros de julgamento e erros de falha de segurança e às vezes, questões de não alocar os recursos certos para corrigir determinados problemas no momento certo, mas é fundamental que a empresa se debruce sobre os problemas passados e entenda por que eles aconteceram e, na medida do possível, tente os prevenir. E aí, para isso, também tem um grupo de trabalho específico de revisão de privacidade. Tudo isso eu vou falar mais para frente, mas ele, cada vez mais, por exigência legal e para que a empresa consiga ter o histórico e o aprendizado institucional sobre isso, não só das pessoas participantes desses grupos, cada vez mais é documentado a exaustão. Mas, chegando especificamente no que o Google entende que traduz melhor a ideia de privacy by design. Além de eu ter controles prévios, treinar as pessoas e elas terem na cabeça proteção de dados pessoais, desde o momento de concepção até a implementação final e lançamento e a revisão de um produto, a gente trabalha com esses 4 pilares. Então, escolhas, garantir que os usuários dos produtos possam fazer escolhas relevantes sobre os dados deles. Então, para quaisquer de vocês que naveguem na internet logados numa conta do Google ou não logados e recebem anúncios, se vocês acham que vocês estão recebendo anúncios que não têm a ver com os seus interesses, vocês podem entrar num dashboard, numa página que mostra lá, por exemplo, que tem interesse em eventos esportivos e retirar isso da personalização dos anúncios. Vocês podem escolher navegar no Chrome, no navegador, na forma incognito. Então, sem a preservação de cookies e sem identificação de contas logadas. Dar as escolhas para os usuários que realmente permitam que eles usufruam dos serviços e aproveitem a experiência que o Google tenta construir, sempre tendo em vista o melhor dos usuários, mas tendo em mente que quem tem que segurar ali o volante é o usuário, é fundamental para nós. O segundo ponto, que também traduz essa ideia bem de privacy by design, é a ideia de controle, né? Que as pessoas possam sintonizar exatamente o que elas querem obter com os dados pessoais delas, entendendo que sempre tem um trade-off, sempre tem uma troca aí. Se eu não permito que os meus dados de navegação, por exemplo, sejam usados para customizar um anúncio, eu vou talvez ver mais anúncios que são irrelevantes para mim. Desde que isso esteja claro para os usuários e que eles tenham esses controles bem assegurados, o entendimento da empresa é que está sendo respeitado o princípio mais amplo de que os dados pessoais têm a ver com a autodeterminação das pessoas, certo? Eles necessariamente têm que respeitar o conhecimento e a compreensão e as escolhas de cada usuário. E aí, um ponto que é dependente e, no fundo, a consequência dos 2 primeiros é a transparência. Então, a empresa faz esforços amplos para comunicar as coisas, tanto para dentro quanto para fora, principalmente para fora, no sentido de não ter os termos de uso, que são um bloco de texto gigantesco, incompreensível, mas usar linguagem acessível para as pessoas, não jurídica, de novo, no que é possível e viável, e usar imagens, vídeos e outros elementos gráficos, por exemplo, para comunicar as coisas. E, ao fazer isso, a transparência também é sobre aprendizados passados, e como eu estava colocando para vocês. Se há 11 anos um engenheiro achou uma boa ideia que, quando os carros do Street View passassem na rua, eles também coletassem as informações que circulavam nos Wi-Fi dentro da casa das pessoas, é porque, primeiro, não tinha uma cultura de proteção da privacidade suficientemente difundida na empresa, nem mecanismos de educação para que ele parasse e pensasse, nossa, mas por que eu estou coletando esses dados? E, segundo, tinha uma cultura comum em desenvolvedores de software, em quem trabalha com análise de dados, em quem mexe com ciência de dados, que é, quanto mais dados,
quanto maior o meu pool de dados, ou quanto mais bases eu consigo acessar, mais poder analítico eu posso ter no futuro, mais utilidade eu posso extrair desses dados no futuro. E isso em abstrato não está errado, mas quando a gente está tratando de dados pessoais é um problema. É um problema porque a expectativa das pessoas não é essa. Ninguém imagina que dentro de casa, lá usando Wi-Fi, alguém vai coletar o que eu circulei no meu Wi-Fi, por exemplo, histórico de navegação, dados de fluxo bancário e por aí vai. E o último ponto, que é um pouco base, as pessoas falam um pouco sobre isso, mas acho que é importante explicitar, é a segurança. Os investimentos que o Google faz, assim como todas as outras grandes empresas de internet em segurança na comunicação com usuários, é brutal. Todas as empresas, em alguma medida hoje, que têm uma área de TI, faz investimentos em segurança. Essa dosagem depende muito das peculiaridades de cada setor, mas sem esses investimentos, todo mundo está vulnerável. Com poder computacional suficiente, qualquer empresa pode ser alvo. Aqui a gente está falando de hacker, de fraudes online, de uma série de fatores que afetam, como a gente ouviu mais cedo aqui, o Brasil, o país da criatividade nas fraudes, mas que afetam potencialmente qualquer empresa. Porque hoje, de novo, pela maneira como a gente organiza a nossa própria vida na internet, os dados pessoais fluem por vários lugares e com um pouquinho de engenharia social, combinada com alguns ataques tecnológicos, é muito fácil você, por exemplo, montar uma conta bancária espelho de alguém. Esses 4 pilares, eles procuram não só implementar o que está nas leis, mas garantir que a empresa vai viver, sobreviver, mais do que sobreviver, né? Mostrar que está cumprindo bem as expectativas dos usuários. Por isso que eu disse que a nuance de estar num setor que é B2C por essência, no grosso dos negócios do Google, é um fator determinante para quanto de peso a empresa coloca nesses mecanismos de cumprimento. E aí um ponto que eu acho que aí talvez seja útil para todos vocês, mas é que usar as ferramentas de comunicação, de interação com os consumidores ou com as outras empresas com as quais vocês lidam, é um pouco a premissa da qual os reguladores partem. Então, o que o Google percebeu, conversando com vários órgãos de proteção de dados na Europa, antes da lei nova, né, quando tinha uma fragmentação imensa de compliance. Cada país tinha o seu regulador e cada regulador tinha suas perguntas. Ele percebeu que vários deles perguntavam: por que vocês não usam as ferramentas que vocês já têm? A resposta mais honesta e mais simples naquele momento era dar um trabalho do cão, desenvolver tecnologia e fazer com que ela esteja imbricada em cada produto do Google. E a resposta que foi, imagino eu, a correta, mas que a gente vem seguindo, e aí é uma resposta de médio e longo prazo, realmente a gente tem que mudar a nossa forma de abordar os nossos usuários. Então, o que a empresa fez foi desenvolver um mecanismo central de controle de dados pessoais na conta do Google e, mais do que isso, né, alavancar esses mecanismos para, no fundo, conduzir os usuários para que eles fizessem a autoavaliação e um processo que é, ao mesmo tempo, pedagógico e de checagem e verificação de segurança. Então, tem um check-up de privacidade. Em 2017, que é o ano que a gente tem o dado fechado, foram mais de 200 milhões de check-ups de privacidade no mundo. Tem verificações de segurança. Aqui é um exemplo meu recente, depois de eu corrigir alguns problemas, mas ele fica com X vermelho. Se vocês ainda têm vinculados à conta, por exemplo, um computador que ninguém mais usa. E ele, no fundo, também procura conduzir, procura direcionar as pessoas a tapar os buracos de segurança associados às contas delas. E tem formas de usar, como marketing mesmo, como comunicação, os locais em que o Google tem um inventário de anúncios mais atraente, que não é vendido. Então, não sei, para quem faz anúncio online aqui, não dá para comprar um anúncio na página inicial do google.com, nesse caso, google.au, na Austrália. Mas a empresa usa esse espaço para ações promocionais de privacidade, para poder dizer para o regulador: olha, até uma coisa que eu não coloco no mercado, que eu sei que tem valor, e teria um valor imenso, conseguiria, pelo menos no curto prazo, vender isso a preço de ouro para anunciantes, eu estou usando para, nesse caso aqui, destacar que é o Dia Mundial da Privacidade. Para quem quiser comemorar, acho que é 31 de março, mas depois eu checo direito. E aí, voltando para a conta, dentro da conta, se vocês estão logados, não sei se alguém já reparou, e quiserem fazer uma busca no Google, obviamente, tem a fotinho ali em cima à direita, e a empresa também se valeu desse canal para comunicar para as pessoas que têm
maneiras delas utilizarem as configurações de privacidade de forma mais consciente e também fazerem a checagem de privacidade que eu mencionei antes, que é um caminho guiado para que se verifique quais são as configurações e qual que é o status, né? Para, por exemplo, todo mundo saber que ao navegar com cookies, com a conta logada, o Google vai, aos poucos, criando um perfil para direcionar anúncios para a pessoa que leva em conta os hábitos de navegação dela. E aí, no que tange a transparência, tem uma série de questões que a gente aprendeu, o Google aprendeu errando, em alguns casos, ou nas comunicações entendeu que precisava fazer mais, e que vão um pouco na linha do que vários autores falam no mundo do direito do consumidor, né? Você não precisa ensinar as pessoas exatamente como uma salsicha é feita, acho que ninguém quer saber isso exatamente, mas todo mundo quer saber se tem algum ingrediente que vai trazer problemas de saúde para elas, e, obviamente, todo mundo quer saber e quer que a salsicha seja retirada do mercado se ela tem problemas sanitários. Então, transparência aqui, no fundo, é muito comunicar para as pessoas como os produtos funcionam. Se vocês estão navegando e fazem a busca por uma pizzaria e alguém no carro em movimento, o resultado é diferente do que se o Lincoln agora, no laptop dele, buscar por uma pizzaria. Porque quando eu estou navegando, pode ser que eu queira dirigir até lá para jantar, e quando eu estou parado, eu posso querer o delivery. Qual resultado é mais relevante? É uma definição do algoritmo que parte de uma série de premissas, e ao tornar elas mais transparentes, a empresa procura atender a esse misto, né, de curiosidade e necessidade de entender melhor como trabalhar como aproveitar produtos e como trabalhar com a ideia de que os dados pessoais, no fundo, são um pouco o combustível do que vai fazer eles funcionarem bem ou mal. A centralização de controles que eu mencionei antes, essa fotinho aqui, não dá para ver, mas eu estou ali no meio, acabou também em diálogos com a academia e com reguladores por concentrar tudo que diz respeito à segurança e privacidade, que antes estavam em caixinhas separadas, em sites separados, e num lugar que não era difícil de achar para alguém experiente em navegar na internet, mas dependia de 2, 3 cliques e de uma busca mais ativa. E hoje em dia, reativamente, qualquer pessoa que vai se logar acaba se deparando com isso ao se conectar na sua conta do Google. E acho que esse é um exemplo bom para quem tem uma presença online de tentativa de centralização das coisas, até para conseguir comunicar com clareza para os usuários o que a empresa quer fazer, como ela faz e por que ela faz. E aí tem decorrências da noção de privacy by design, de você pensar em privacidade desde o momento zero e desenvolver os produtos levando isso em conta, e ao comunicar e ao pensar do marketing a relações públicas e dentro de casa, do time que cuida de incidentes de segurança até quem resolve problemas de atendimento ao consumidor, pensar sempre nos dados pessoais também conduz a empresa a ter uma abordagem diferente de práticas de mercado. Nesse caso aqui, a portabilidade de dados é um tema caro ao Google há muito tempo. Em 2007, começou a discussão interna e alguns papers que foram publicados externamente. E desde 2011, o Google permite que as pessoas façam download de todos os dados que a empresa tem sobre elas, armazenados. Mas desses 11 anos para cá, o que mudou muito foi a noção de que isso não resolve muita coisa se o resto do mercado não está também dialogando e não está sintonizado com a prática que o Google quis fazer de maneira pioneira. Acho que fez uma coisa bacana, mas e daí? Hoje em dia, a empresa trabalha não só com reguladores para que esse tema seja discutido e seja discutido com atualidade, mas também com outras empresas, para que, ao importar os dados da empresa A, vamos supor que é o Google, você consiga exportar eles diretamente para a empresa B. E aí eles sejam dados úteis e não simplesmente um arquivo CSV, um arquivo DAT, um arquivo gigantesco com pouca utilidade. Esse acho que é um efeito positivo do debate interno sobre privacidade, desde o nascedor dos produtos até o momento em que, se um produto não deu certo, eu vou parar de oferecer ele para o mercado, que só, no fundo, é essa experiência que eu estava dizendo no começo, né, que a gente tem a sorte de ter tido porque a empresa trabalha com dados pessoais como parte central do negócio dela e está há muitos anos fazendo as coisas, bem ou mal, e em contato com reguladores e sendo vitrine, nem sempre merecidamente, mas muitas vezes merecidamente.
Nos últimos anos, como eu tinha adiantado, né, a melhoria no processo de revisão acabou criando instâncias a mais para garantir que o tratamento de dados pessoais está sendo feito de maneira correta. Nos obrigou, e aí muito por demanda regulatória, que a documentação fosse muito completa. Então, em vários casos, há redundância na documentação, isso é decorrência da legislação europeia, e no Brasil se repetiu isso. Tem obrigações de informar o regulador sobre mudança de produto, obrigações de informar o regulador sobre como se obteve o consentimento em determinada hipótese, obrigações de relatório anual, obrigações no relatório para avalização da transferência internacional de dados. Em muitos casos, as informações são repetidas nesses vários relatórios. Mas o fato é que tem uma gestão documental também. Obviamente, aqui a gestão eletrônica de documentos e a comunicação com os reguladores de privacidade ocorre majoritariamente online, nessa parte que é simplesmente o compliance por via documental, mas ela é bastante importante. E eu tinha adiantado isso já também, em setembro agora, a gente divulgou uma proposta de como a regulação de proteção de dados pessoais, no entendimento da empresa, pode ou deveria ser feita. E sugerindo para os reguladores coisas como, que a gente falou mais cedo, né, que talvez faça mais sentido se concentrar nos prejuízos e nos problemas verificados e na maneira de resolver eles, do que em procurar ter afirmações que são conceituais e exigir das empresas cumprimento delas. Acho que esse é um dos pontos que está nesse relatório, mas para quem tiver interesse, ele está disponível online. Com relação à lei brasileira de proteção de dados pessoais, né, também a gente acabou tratando alguns pontos aqui no painel anterior, mas o que tem mais a ver com o tema de Privacy by Design é que toda a orientação da lei é para que haja comunicação clara e empoderamento de quem é titular dos dados pessoais, ou seja, das pessoas cujos dados são usados pelas empresas, para, se não tomarem as decisões, em alguns casos isso não vai acontecer, pensem no contexto da relação de emprego, certo? O empregado não escolhe dar ou não para o empregador os dados pessoais dele, isso faz parte do contrato de trabalho por natureza. Mas, quando for possível que os usuários possam escolher o que fazer, os titulares de dados pessoais, e mais do que isso, né, a lei dá uma orientação para que as empresas assumam muito a responsabilidade de prever antecipadamente quais são os problemas que podem ocorrer e trabalhem no momento que eles ocorrem, de fato, que eles são engatilhados, na resolução e na mitigação de danos o quanto antes. A parte de sanções, vocês ouviram aqui, certo? Tem um teto de 40 milhões, mas é 2% do faturamento bruto do grupo econômico por ocorrência, então não é uma vez por ano. E ao lado dessas ameaças de garras e dentes, tem um contato com o regulador que pode cada vez mais espremer uma determinada indústria ou empresa no sentido de exigências que são custosas, até documentais. Então, acho que para as empresas que conseguirem abraçar essa noção de privacy by design, seja na maneira como eu contei aqui que o Google faz, seja na que faz sentido para a sua especificidade, para a sua situação, sem dúvida, comunicar isso para o regulador vai ser essencial. E comunicar isso para o regulador pode acontecer de diversas maneiras. Diretamente, quando a gente tiver uma autoridade nacional, em contatos com o Ministério Público, para as empresas que já têm um relacionamento pré-estabelecido, vai ser importante confiar nesses canais, e, em especial, por meio de associações da indústria e de órgãos reguladores que têm uma voz expressiva para o setor que afeta cada uma das empresas de vocês. Eu só chamaria atenção aqui para que os atores que estão tentando fazer corretamente e derraparem não sejam tratados da mesma maneira que quem está de má fé, utilizando dados pessoais, por exemplo, vendendo CD na Santa Efigênia com CPF e declaração de imposto de renda de todo mundo. A tendência de alguns reguladores de achar que todos os regulados são maus atores é um problema no Brasil. A gente, quem já conviveu com vários reguladores diferentes sabe do que eu estou falando. Nem todos são gentis como o Banco Central. E acho que é nesse ponto que o trabalho, no fundo, é compartilhado. Se não tiver um envolvimento intenso da sociedade civil e do setor produtivo para que seja criada uma autoridade nacional de proteção de dados, no fundo, todos ficarão à mercê da fragmentação institucional que tem no Brasil, de Ministério Público Estadual, Federal, PROCON, Municipal, Estadual, Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. Cada um tem as suas ideias,
sobre se a lei está ou não sendo descumprida, e pior, sobre como a lei deveria ser cumprida. No fundo, é impossível atender às interpretações de todos esses atores. O que se vive no Brasil com o direito ambiental ou com o direito do consumidor, acho que é um sinal trágico, mas bastante elucidativo sobre como não dá para ser esse o caminho que o país vai seguir com proteção de dados pessoais. E aí, o último ponto, antes de eu abrir para perguntas, que eu acho que é mais interessante para vocês, é que, nesse diálogo, quanto mais atores forem envolvidos, melhor. A gente, na pergunta que a gente ouviu na última mesa redonda aqui, sobre qual área da empresa deveria liderar os processos de cumprimento da lei, para a Privacy by Design, eu diria que é a área que está desenvolvendo os produtos. Mas, para entender como a lei afeta a empresa e como trabalhar com os reguladores possíveis, ou esperamos, com um único regulador, todas as áreas deveriam se envolver, porque sem a área tecnológica informando como foi a maneira de cumprir a lei achada pela empresa, dificilmente, do outro lado, vai ter uma reação que é compatível com o que a tecnologia permite. E sem as pessoas envolvidas também no jurídico, da área regulatória, da área de comunicações públicas, a dimensão exata dos problemas não vai ser tratada como deveria, se os reguladores, de novo, tiverem ideias muito diferentes sobre o que é possível e sobre o que é viável e sobre o que faz sentido econômico. Então, acho que os próximos passos são muitos. Espero que vocês se engajem nessa discussão. O setor financeiro, farmacêutico, as empresas de tecnologia, evidentemente, já estão num estágio bastante avançado de comprometimento com esse debate público, mas é preciso que mais setores se juntem à mesa, e eu queria fazer esse convite público. Se eu puder ajudar qualquer um de vocês a se integrar a esse debate, contem comigo. Obrigado. Bom, pessoal, a gente tem ainda uns 10 minutinhos para o Daniel conversar com vocês. Caso alguém tenha alguma pergunta e quiser estender o assunto, fique à vontade. Oi, eu sou DPO. Estou no olho do furacão, num banco, tentando descobrir um monte de coisa ainda, muitas dúvidas. Mas uma das dúvidas que eu tenho é sobre padronizações. Por exemplo, no caso da portabilidade, a gente precisa portar uma informação que uma outra instituição vai receber e como que ela vai ler essa informação. Ou então, no caso de registros de atividades de processamento de dados, em que profundidade a gente tem que registrar o processamento desses dados? No banco, a gente processa os dados do mesmo cliente várias vezes, todos os dias, às vezes para fazer uma modelagem de score, uma revisão de limite, as situações são inúmeras. Eu preciso logar todo esse processamento, e quando o cliente me solicitar saber informações sobre o que é feito com o dado dele, eu preciso entrar nesse nível de detalhe? Eu tenho dúvidas sobre essa questão também, que é um trabalho do cão também fazer todo esse registro, né? Sem dúvida. Com relação à portabilidade, a nossa experiência, que é totalmente diferente da portabilidade para fins bancários, é do Google tentar comunicar no setor, não só para os usuários, que é positivo que as pessoas tenham escolha e que elas possam testar novos produtos. E aí, parte desse esforço foi desenvolver uma solução em código aberto, software livre, para que a portabilidade de dados seja padronizada na indústria. Não é simples fazer isso em outros setores, e mesmo no setor de tecnologia, a adesão não é 100%. Não é o que a gente gostaria, embora tenha grandes empresas que estão com o Google nesse esforço de desenvolvimento de software livre para a portabilidade. Agora, com relação a como logar as práticas, o que a empresa faz não é, no nosso caso, para cumprir a lei europeia. Não é registrar, tem os logs que são preservados por determinação legal, no caso brasileiro, do Marco Civil, de cada registro de atividade em cada serviço, tudo isso é logado, mas isso não é transportado para um relatório de proteção de dados pessoais que vá para o regulador. O que vai para o regulador é um relatório que indica, por exemplo, no seu exemplo do credit scoring. Para credit scoring, eu processo tais dados, o tratamento dado é esse, os prazos são esses, o escopo é esse, e a coleta, se tiver consentimento, se for legítimo interesse, se for ancorado na proteção do crédito, que a lei brasileira permite, o fundamento é esse. Esse relatório é um relatório, no fundo, é uma máscara que vai se aplicar depois para aquele fluxo de dados e para aquele tratamento específico.
Mas ter um para cada tipo de tratamento de dados é uma coisa que o Google viu, entendeu e vem fazendo os relatórios consentâneos com isso na Europa como fundamental. Então, um exemplo simples, a conta do Google tem a minha conta, um exemplo bem simples, então, eu sei os dados. Tem a minha data de nascimento, tem os meus dados de navegação, tem o registro sobre conteúdos que eu já subi. E isso se reflete num resultado de busca, porque eu posso fazer uma busca no google.com e ter resultados que olham também para os meus arquivos no Drive. Se reflete no YouTube, se eu for assistir um vídeo que tem o bloqueio de idade. Eu sou maior de 18, então ele me deixa assistir. Se eu fosse menor de 18 com uma conta criada fora do Brasil, eu conseguiria criar a conta, por exemplo, com 15 anos e não poder assistir um conteúdo com um bloqueio de idade. Cada um desses tratamentos de dados está registrado num lugar diferente, num relatório diferente, e todos eles vão para o regulador europeu hoje. E mesmo na Europa, a empresa está se esforçando para conseguir o atestado de que é um one-stop shop, que é um único órgão de proteção de dados pessoais que vai ter poder de monitoramento sobre a empresa, que imagino, um esforço comum para várias empresas brasileiras que atuam na Europa, mas a gente ainda não tem essa garantia. Tem só diálogos bons com os órgãos de proteção de dados lá, e é uma exigência que a gente está cumprindo agora sobre pessoas jurídicas e estabelecimento comercial, mas esse é um desafio que está posto no Brasil. E acho, de novo, já falei isso bastante aqui, não queria aterrorizar vocês mais, mas acho que é o pior de todos. Eu acho que ter que, no dia A, falar com o Ministério Público Estadual do Espírito Santo, no dia B, falar com o Ministério Público Federal de São Paulo, no dia C, falar com o PROCON de Parintins, vai ser muito difícil, não só pelo custo de ter as mesmas conversas com múltiplos atores, mas porque, de novo, se eles fazem exigências contraditórias, não tem o que fazer. Agora, não tem solução mágica para o seu caso. Eu acho que cada tratamento vai ter que ser registrado em apartado, ou pelo menos dentro de cada produto, entre aspas, aí o banco vai ter que discutir como definir produto, quais são os tratamentos de dados esperados e as fontes daqueles dados. E aí, só o último complemento, né, que o nó fica um pouco mais difícil de desatar quando você leva em consideração os terceiros para os quais essas informações fluem. Então, para a sorte do setor bancário, pelo menos uma exceção ampla, além do legítimo interesse, que é uma exceção potencialmente ampla, mas depende de interpretação, mas a exceção de proteção do crédito é uma exceção razoavelmente ampla que, imagino, vai ser utilizada. Assim como o ponto que eu coloquei antes, na resposta para o moço que está ali, que é, se for uma obrigação regulatória o tratamento de dados, está resolvido pelo menos o problema de justificar por que ele acontece. Não está resolvido o problema de relatar como ele acontece. Acho que essa obrigação persiste. Aqui em cima. Daniel, tenho duas perguntas. A primeira, até que ponto ser PCI ou PCI ajuda no LGPD? E a segunda é, quando você tem duas empresas do mesmo grupo, você capta informação para uma empresa, tem que estar muito claro para o usuário, como é que funciona isso e como vocês fazem, por exemplo, com o Google e o YouTube? Tá. Na primeira pergunta, eu não sou especialista nessa indústria, eu acho que ajuda, mas, de novo, acho que vai depender do diálogo com os reguladores. Espero que seja um regulador. Eu sei que está muito repetitivo, mas, na prática, para cada pergunta, essa é parte da resposta. Para a segunda pergunta, no caso específico do YouTube, é a mesma pessoa jurídica. Os serviços são oferecidos hoje pela Google LLC, que é uma empresa americana, e isso é comunicado para o usuário nos termos de uso, e a gente fala que também ocorrem transferências entre empresas do grupo econômico. Não tem uma lista exaustiva de empresas do grupo econômico, é bem difícil de manter uma lista dessas atualizada, e não tem uma lista também hoje. Isso tudo é informação publicamente disponível, dá para fuçar online e você descobre, mas não tem uma lista hoje de quais são os terceiros para os quais o Google envia dados pessoais. Uma lista publicamente disponível hoje para que os usuários saibam, não existe. O que existe é uma clareza na política de privacidade e uma comunicação, em alguns casos, que vai além da política em si, que a gente presume que os usuários leram, certo? Mas também tem pop-ups, também tem checagens de privacidade, como a que eu mostrei aqui, que reforçam algumas informações. Por exemplo, essa de transferência para terceiros. Acho que são importantes essas comunicações, mas tem um limite, na minha analogia ruim com saber os ingredientes da salsicha. Tem até um limite, você consegue que as pessoas prestem atenção e tenham interesse e queiram se informar sobre aquilo. A gente não recebe hoje pedidos de usuários para saber
nunca recebeu de transferência internacional de dados, com exceção do Max Schrems, que processou a gente na Europa dizendo que nenhum produto do Google é lícito, assim como nenhum do Facebook. Foram os 2 primeiros processos depois que entrou em vigor a lei europeia. Então, eles não foram julgados ainda, mas a gente vai ter o julgamento em breve. Mas, tirando esse caso, nunca nenhum usuário questionou para quais países meus dados fluem. Nossa interpretação sobre isso é que não tem interesse dos usuários no sentido consumerista, de querer entender como o produto ou o serviço é prestado, de saber se ele para num data center no Chile, se ele vai para o data center de Berlim. A gente não enxerga isso. Se isso virar uma demanda dos usuários, a empresa vai ter que mudar a maneira de se conformar. Mas hoje não tem uma lista, nem de empresas do mesmo grupo econômico, nem de terceiros. O que tem é uma estrutura jurídica para garantir que essas transferências possam ocorrer. Então, nos relatórios para os órgãos de proteção de dados pessoais, isso é informado, e tem contratos entre empresas do mesmo grupo econômico que estabelecem como se dão essas transferências. Obrigado de novo. Prazer.